Em 1985, uma das empresas mais bem administradas do mundo trocou a fórmula do seu produto principal depois de fazer cerca de 190 mil testes de sabor. O produto novo ganhava no teste cego e fracassou em 79 dias. Philip Kotler nunca pisou na Coca-Cola, nunca foi consultor dela, nunca foi ouvido naquela decisão. Mas o erro que a empresa cometeu é exatamente aquilo que ele passou a vida inteira ensinando a evitar. E para entender por quê, é preciso voltar para o homem que transformou o marketing de conversa de vendedor em disciplina. Kotler nasceu em Chicago em 1931, filho de imigrantes ucranianos. Estudou economia no lugar mais duro possível. Fez mestrado na Universidade de Chicago, no círculo de Milton Friedman, o economista que virou o símbolo do livre mercado, e doutorado no MIT com Paul Samuelson, o primeiro americano a ganhar o Nobel de Economia. Era um currículo que abria qualquer porta na academia americana. E ele escolheu a porta que ninguém queria. Nos anos 60, marketing não era uma ciência, era um apêndice. Nas faculdades de administração, dava-se aula de propaganda, de técnica de venda, de como treinar representante comercial. Havia truque, havia intuição, havia gente boa de rua, não havia teoria. Um economista formado por Samuelson, que anunciasse que ia estudar marketing, estava, aos olhos dos colegas, jogando fora a carreira. Kotler foi dar aula na Kellogg, a escola de negócios da Northwestern, perto de Chicago, e fez o que economista faz. Pegou a bagunça e tentou organizar num sistema. O resultado saiu em 1967, num livro chamado Marketing Management, a Administração de Marketing. A tese central cabe numa frase, e essa frase virou o alicerce de tudo o que se ensina depois. Marketing não é vender o que a fábrica resolveu produzir. Marketing é decidir o que a fábrica deve produzir. Parece óbvio hoje, não era. A lógica industrial da época ia numa direção só. Engenheiro projeta, fábrica produz, vendedor se vira para escoar. Kotler inverteu a seta. A empresa não parte do produto, parte do cliente. Você estuda o mercado, identifica um desejo mal atendido e só então decide o que fabricar, por quanto vender, onde distribuir e como comunicar. Esses 4 pontos ganharam nome, produto, preço, praça e promoção. Os 4 P's, formulados alguns anos antes por outro professor, Jerome McCarthy, e transformados por Kotler em vocabulário universal. A contribuição dele não foi inventar cada peça. Foi montar o conjunto num sistema que um executivo em Chicago, em Tóquio ou em São Paulo pudesse usar na mesma reunião e se entender. Na prática, isso muda 2 coisas no dia a dia de qualquer pessoa que trabalha. A primeira é a ordem das operações. Pesquisar antes de produzir, não depois. Você não lança e torce. Você pergunta, testa e só então investe. Isso vale para multinacional e vale para quem está pensando em abrir um negócio na esquina de casa. A segunda é mais sutil e é onde quase todo mundo tropeça. Revisar a pergunta antes de confiar no número. É aí que o caso de 1985 entra. Os testes de sabor foram feitos com rigor. A amostra era enorme, a metodologia era séria, o resultado era consistente. No copo sem rótulo, a fórmula nova vencia. O número estava certo, a pergunta é que estava errada. Porque a pesquisa perguntou qual sabor as pessoas preferem. E o que decidia a compra não era sabor. Era significado, memória, identidade, a ideia de que aquela garrafa era parte da vida delas. Ninguém tinha perguntado isso. Em pouco mais de 2 meses, a fórmula original voltou às prateleiras. Kotler não estava lá. Mas a lente que ele construiu explica o episódio inteiro numa linha. Pesquisa responde exatamente o que você perguntou, e o que importa quase nunca é o atributo do produto. O livro de 1967 virou o didático padrão do planeta. Passou de uma dúzia de edições, foi traduzido para dezenas de idiomas e formou gerações de executivos, inclusive no Brasil, onde durante décadas praticamente todo curso de administração e publicidade teve o mesmo volume grosso na bibliografia obrigatória. Quando um gerente brasileiro fala em segmentação, posicionamento e público-alvo numa reunião, ele está usando o vocabulário desse livro sem saber de onde veio. Depois, Kotler foi mais longe, e aí mora a parte incômoda da história dele. Marketing é uma máquina de estimular consumo, e ele sabia disso. Passou a defender que a mesma ferramenta servisse para causas sociais, saúde pública, campanhas de vacinação, o que ficou conhecido como marketing social.
Nos anos 2010, escreveu sobre um marketing voltado a valores e propósito e publicou um livro chamado Confronting Capitalism, confrontando o capitalismo, listando as falhas do sistema que ele ajudou a lubrificar. Críticos dizem que os modelos dele são descritivos demais, mais checklist do que teoria dura. É uma crítica justa, mas checklist que o mundo inteiro usa vira idioma. O tamanho financeiro disso é difícil de exagerar. A publicidade global movimenta hoje mais de $1 trilhão por ano, e é só uma fatia do que se gasta em marketing. A Coca-Cola, a empresa daquele erro de 1985, vale hoje na casa das centenas de bilhões de dólares e segue entre as marcas mais valiosas do mundo, porque aprendeu, do jeito caro, que estava vendendo significado e não líquido açucarado. Kotler nunca fundou empresa nenhuma. Construiu algo mais raro, o vocabulário que as empresas usam para pensar. O que fica é isto. Todo número que você recebe é a resposta de uma pergunta que alguém escolheu fazer. E a pergunta errada, respondida com rigor, é mais perigosa que nenhuma pesquisa. Antes de confiar no dado, olhe para a pergunta que o gerou. Vale para quem vai apresentar um relatório na segunda-feira e vale para quem vai apostar as economias num negócio próprio. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal.